Ô glória, a paz do Senhor Jesus a todos. É com imenso prazer que mais um dia estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito do novo nascimento. Porque o que tem nos ensinado a igreja do século 21, os seminários, os pastores, pregadores, professores, a maioria de maneira errada. Eu vou provar para vocês que o novo nascimento não está quando aceita Jesus. O novo nascimento não está quando passa pelas águas. E muito menos o velho homem vai voltar se você roubar, se você mentir, se você adulterar. Porque se o velho homem já foi sepultado, não tem como mais levantar. Só vai ressuscitar alguém só se Deus quiser, ou você orar, ou eu orar, e Deus quiser ressuscitar. Mas caso ao contrário, irmão, porque você mentiu, teu pai se morreu vai ressuscitar? Se você roubou, teu pai que morreu vai ressuscitar? Não tem lógica. Então o velho homem não ressuscita quando alguém peca, quando alguém erra. Então vamos lá, livro de Carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14 em diante. Por favor, eu vou mostrar para vocês que o novo nascimento já aconteceu. O novo nascimento não é a questão de escolha da pessoa, eu vou escolher nascer de novo. Irmão, até pela lei da física não tem lógica. Pela lei da física, nenhuma criança escolhe nascer. Nenhuma pessoa escolhe nascer. Ela nasce de um relacionamento entre um homem e uma mulher e gera-se uma criança. Agora, uma criança escolher nascer, não tem como. Então, no mundo espiritual, se eu sou pai na fé de alguém, é porque eu estou cuidando de alguém, é porque eu estou gerando alguém. Ninguém vai ser filho de quem não conhece, de quem não viu. Ah, não, eu nasci sozinho, eu estou sozinho, não tem como. Alguém, para ser filho, tem que ter alguém que está gerando, ou seja, fisicamente ou espiritual. Não tem como a pessoa nascer sozinha. Então, vou mostrar para vocês que essa tese que quem escolhe aceitar Jesus ou quem passa pelas águas está nascendo de novo é errada, é heresia. Tá bom? Vamos lá, capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 14 ao versículo 21. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um homem morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção aqui. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, versículo 17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, ou seja, o velho homem já passou, eis que tudo se fez novo. Aqui está um pouco dessa confusão, porque estão transferindo para o dia de hoje, se alguém aceita Jesus, está em Cristo, é nova criatura, e o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. A exegese do texto já está mostrando que ele morreu por todos. Ele ressuscitou por todos. Não é pelos judeus, não é somente pelos gregos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, ele diz que não há mais judeu nem grego, não há mais judeu nem gentil. Todos foram formados um em Cristo. E vamos lá. Versículo 17, aí você entender de novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é que estava em Adão? Toda a humanidade. Por que toda a humanidade estava em Adão? Porque Adão é o pai de toda a humanidade. Em Adão, todos nós fomos feitos o quê? Pecadores. Quem nasceu de Adão até antes de Cristo, nascia o quê? Com a genética de Adão. Então todos estavam em Adão. Agora, medita comigo. Todos que estavam em Adão cometeram o mesmo pecado que Adão? Não. Todos que estavam em Adão foram expulsos da presença de Deus como Adão foi? Não. Ou seja, o fato de estar em Adão não quer dizer que você vai viver como Adão.
O fato de você ser filho de um pastor não quer dizer que você vai ser pastor um dia. O fato de você ser filho de um traficante não quer dizer que você vai seguir a profissão do teu pai ou o estilo do teu pai. Aí está a escolha. A genética pode ser do seu pai, mas a escolha de praticar o teu pai pratica é tua, é minha. Então, preste atenção, toda a humanidade estava em Adão. Mas agora, quando Cristo entra no cenário, o que acontece? Deus envia Jesus Cristo para poder agora assumir o lugar de Adão. Adão era o pai de toda a humanidade. Por que Romanos capítulo de número 8, versículo 14 e 15, vai dizer o quê? Que Cristo nos adotou. Paulo fala que fomos adotados pelo seu Filho Jesus. Por que nós fomos adotados por Jesus? Porque Adão era o nosso pai terreno. E quando Adão morre, toda a humanidade fica órfã. E Deus agora envia o que? O segundo Adão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 41 em diante, você vai ver ali falando sobre isso perfeitamente, que, Adão era terreno e Jesus era do céu. Por que fala ali o segundo Adão? Porque o segundo Adão é Cristo, está assumindo a forma de pai da humanidade. Adão foi o primeiro pai terreno, e o primeiro pai terreno morreu. E se o primeiro pai terreno morre, porque toda a humanidade estava o quê? Órfã. Aí Jesus vem agora o quê? E nos adota através do seu sangue. Ou seja, quem nascia de Adão até antes de Cristo, nascia o quê? Sendo filho de Adão, nascia o quê? Com a genética de Adão. Tinha em si o quê? O pecado chamado pecado original em sua vida. Então todos eram os pecadores por natureza. Mas agora, através da morte e ressurreição de Cristo para cá, ninguém nasce mais em Adão. Eu nasci no candomblé, eu nasci no espiritismo, eu nasci no catolicismo, eu não sou crente, mas eu nasci. Todos que nasceram de Cristo para cá, nascem agora com a genética de Cristo. Ou seja, toda a humanidade agora está novamente em Deus. Vou ler isso para você aqui agora, viu? Lemos 17. Alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, olha o 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem reconciliou toda a humanidade com Deus? Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Adão, todos estavam destituídos da glória de Deus. Em Adão, todos estavam longe de Deus, mas em Cristo, ele fez o quê? Ele trouxe toda a humanidade para perto de Deus novamente. Toda a humanidade agora está novamente, o quê? Com a sua comunhão com Deus restaurada. Agora, para poder permanecer nessa comunhão, aí tem que se aceitar Jesus. Aí já é outro processo. Quem está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer, aí já é outra coisa. Mas agora, está por genética ou por natureza, toda a humanidade, toda a humanidade está em Jesus, não está mais em Adão. Ninguém nasce mais pecador por natureza, igreja. Senão o sacrifício de Cristo seria em vão. Cristo não veio tirar o adultério, o roubo, a prostituição, a mentira, não. Esses pecados são pecados que, se alguém cometer, se alguém praticar, tem que se arrepender, porque esses são pecados chamados pecado de tentação, ou seja, somos tentados a praticar. Aí também está escrito aonde? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, esses pecados práticos, como Paulo fala em Gálatas capítulo 5, para não praticar, prostituição, impureza, lascívia, não está em nós. Não está em nós, porque através da morte e ressurreição de Cristo, Cristo nos fez novamente templo do Espírito Santo. Mas quem vai escolher se o pecado vai entrar ou se Deus vai entrar é você. Aí agora a escolha está na nossa mão. Em Adão, todos já nasciam pecador por natureza, mas aí também podia escolher se ia permanecer pecador ou se ia se tornar justo, como Jó se tornou justo, como Noé era justo e outros justos do Antigo Testamento. Então, igreja, vamos parar para meditar. Ser nova criatura não foi escolha nossa, foi Cristo que nos fez nova criatura através da sua morte e ressurreição. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o pecado que estava no mundo
por natureza? O pecado original, é o pecado genético. Agora, Cristo veio tirar esse pecado que estava dentro de toda a humanidade, ou seja, é por isso que veio, nos lavou com o seu sangue, tirou o que? A genética que estava no nosso sangue e colocou o que? A sua genética. A igreja está pregando algo que não é bíblico. A igreja está pregando que Jesus veio tirar o adultério, veio tirar a maconha, veio tirar a cocaína. Não veio tirar. Esses pecados são as pessoas que têm que rejeitar. Continuando no versículo 19, tá vendo aí? Ó, e isto é, Deus estava em Cristo, ó, reconciliando consigo o mundo, ô glória, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tá vendo aí? Cristo nos reconciliou daquilo que Adão quebrou. Deus não olhou para quem estava adulterando, para quem estava roubando, para quem estava matando, para quem estava se prostituindo, não. Deus falou, eu vou reconciliar daquilo que Adão quebrou. Mas agora, a escolha de se reconciliar desses pecados está na nossa mão. Está na nossa mão. Atos 3,19. O que diz Atos 3,19? Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. E venha assim, o que? Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, pecado prático é tentação. Mateus 26, 41, se eu não me engano, diz o que? Vigiai e orai para não cair em tentação. Ou seja, Satanás é o tentador. Ele está tentando toda a humanidade desde o princípio. Desde Adão e Eva, ou seja, desde o céu. Ele fez os anjos se rebelar contra Deus, ele fez Adão e Eva se rebelar contra Deus, e agora ele está fazendo toda a humanidade novamente se rebelar contra Deus. Ou seja, mas também está escrito, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Ou seja, precisamos só entender que o que Jesus veio fazer não é, irmãos, algo pela família. Deus vai reconciliar o casamento, Deus vai fazer teu filho ficar quietinho dentro de casa. Não, o que Jesus veio fazer, ele já fez. Graça, favor não merecido. Qual foi o favor não merecido? A morte de Jesus na cruz. Para que a morte de Jesus serviu? Para tirar o pecado original. Ninguém mais é pecador por natureza, ninguém nasce mais decaído no pecado. Toda a humanidade agora nasce em Cristo. Foi isso que Cristo fez. Porque se Cristo veio tirar o adultério, o roubo, a mentira, a prostituição, a fofoca, ele falhou. Mas não, ele veio tirar o pecado genético que estava dentro do homem, ou seja, conhecido como pecado adâmico ou pecado original que estava dentro do homem. Versículo 20 vai mostrar aí que agora nós que temos que se reconciliar daqueles pecados que estão lá de fora, assim, se eu pequei eu tenho que me arrepender. Porque de que Cristo te reconciliou? Daquilo que Adão quebrou, daquilo que Adão tirou da humanidade, porque toda a humanidade, por causa de Adão, estava destituída da glória de Deus, mas Cristo veio trazendo novamente. Por que o véu do templo rasgou? Por quê? Porque o véu do templo fazia separação, só podia entrar no Santo dos Santos que o sumo sacerdote. Mas quando o véu do templo rasga, está mostrando o quê? Que o homem novamente tem acesso a Deus. Você na tua casa tem acesso a Deus, eu aqui tenho acesso a Deus, aonde você estiver tem acesso a Deus. Mas o que Deus está dizendo é que o novo nascimento não é você que escolhe nascer de novo, não é você que escolhe quando passa pelas águas nascer de novo, não é você que escolhe quando aceita Jesus nascer de novo, não. Toda a humanidade já nasceu em Cristo, toda a humanidade. Estava morto em Adão, fomos ressuscitados, fomos regenerados e nós nascemos em Cristo novamente. Então, versículo 20 aí. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Está vendo o versículo? Aqui no 20, já manda agora você se reconciliar. Por quê? Aí é o ato de quê? Aceitar Jesus. É o ato de quê? Confessar Jesus. É o ato que publicamente você dizer, eu quero Jesus, não, eu vou andar com Cristo. Esse é o ato, porque que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, é se arrepender daquilo que você fez de errado. Aí sim, aí é você. Aí sim, quem vai te tirar? Deus vai tirar de mim a bebida? Não vai. Deus vai tirar de mim o palavrão? Não vai. Deus vai tirar de mim o cigarro? Não vai. É você que tem que se arrepender. É você que tem que largar. Ou você tem que vigiar para você não praticar. Então, não existe novo nascimento quando alguém aceita Jesus ou quando alguém passa pelas águas. Não. Novo nascimento aconteceu aonde? Na morte e ressurreição de Jesus. Para provar isso, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha só o que está escrito.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Está vendo aí? O nosso velho homem não sai quando aceita Jesus. O nosso velho homem não sai quando passa pelas águas. O nosso velho homem saiu quando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Toda a humanidade foi feita nova criatura em Jesus. Toda a humanidade nasceu de novo. Aí você vai se comparar isso aonde? 1 Pedro capítulo 1, por favor. Abra aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está vendo aí? Está vendo aí? Fomos gerados de novo quando nasceu de Jesus? Novo nascimento não. Novo nascimento aconteceu pela morte e ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ninguém é nova criatura quando aceita Jesus. Não. Toda a humanidade se tornou nova criatura em Cristo. Em Adão, estavam mortos, estávamos caídos. Em Cristo, Ele nos levanta, Ele nos ressuscita e nos faz nova criatura. Versículo 23, por favor. Aí mesmo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, porque a de Adão que nos gerou corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jesus, o verbo vivo que se fez carne. Então toda a humanidade, ela foi gerada em Jesus, novamente. Em Jesus se tornamos nova criatura. Ninguém é nova criatura quando aceita Jesus ou quando passa pelas águas. Irmão, ser batizado nas águas não tem poder nenhum de lavar, de limpar ninguém. É só um mandamento. Se passar pelas águas tem o poder de remir, para que Jesus passou então nas águas, se ele não tinha pecado nenhum? Era só o quê? Um cumprimento de quem queria servir a Deus, tinha que passar pelas águas, tinha que ser batizado. Que Deus abençoe a tua vida. Novo nascimento. Irmão, tem muito mais. Estou fazendo um vídeo agora mais curto, para que dê tempo de você poder assistir, tá? Vou passar depois aqui mais um pouquinho sobre esse novo nascimento para você em outro vídeo. Deus abençoe a tua vida. Somos nova criatura porque Cristo morreu e ressuscitou. A atitude de aceitar Jesus é nossa, aí é diferente. Para ir para o céu, eu tenho que fugir do pecado, porque a graça de Deus não te isenta de se arrepender. Você precisa se arrepender para chegar ao céu. Se alguém tem pecado agora, Jesus voltar agora, a graça te leva? Não, tem que se arrepender. Então, a graça já foi. Agora é por nossa conta, a salvação sim se torna pelas obras.